ao sair a máscara é um alívio. Ficamos mais libertos, não há embaciamento dos óculos, nem nada. É uma liberdade, não é? Graças a Deus por, mais uma vez, estarmos de novo compartilhando o mesmo sentimento uns com os outros e gratos estamos pela reunião que tivemos de Santa Ceia, da comunhão uns com os outros. É maravilhoso nós sentirmos essa alegria em cada um de nós. E eu queria que os irmãos, para o começo desta reunião de pregação do Evangelho, que ficassem de pé, por favor. E eu pedi à nossa irmã Helena para ter uma palavra de oração, pedindo a graça e o poder para a palavra de Deus esta manhã, que vai ser ministrada pelo nosso querido Joaquim Oliveira. É um prazer e desde já obrigado pelo convite que fiz, que ele aceitou. E vamos estar, quando chegar à altura, atentos àquilo que o Senhor colocou no seu coração para transmitir a cada um de nós. Vamos então ficar com os momentos de oração, agradecendo ao Senhor aquilo que Ele já fez por nós e aquilo que Ele vai fazer por cada um de nós. Oremos ao Senhor então. Ó nosso Deus e Pai, o coração está grato ao Pai. Louvamos e adoramos e juntos queremos exaltar o teu santo e excelso nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E é esse o motivo que nos trouxe aqui esta manhã, para juntos exaltarmos aquele que é o único Deus, o Santo, 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 que nos amou de tal maneira que nos deu o seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, pela tua maravilhosa graça, temos sido alcançados, resgatados, e por isso queremos meditar, é o que temos feito esta manhã, nos sofrimentos daquele que nos substituiu, morrendo em nosso lugar, mas ressuscitou para a nossa justificação. E por isso te rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, ainda que fraquinho, mas é o que está no íntimo da nossa alma, é sermos reconhecidos por este grande amigo que temos encontrado, que sempre está presente. Rogamos a tua bênção ainda para o povo que se serve. Unge o teu servo com o poder do Espírito Santo, para que as nossas almas sejam inflamadas pelo calor, pela chama que deve arder em cada um de nós. E só assim podemos celebrar ao Senhor com alegria e gozo no coração. Aceita a nossa gratidão, louvor e adoração e dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra e coração para aguardar. E na nossa vivência diária demonstrarmos que não somos deste mundo, mas tu nos resgataste. E queremos, de facto, viver vidas separadas para a glória do teu nome. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus.
E ainda de pé, o hino que nós vamos cantar é de facto uma realidade dos nossos dias. O mundo está numa perversão total. O mundo está inquieto por aquilo que está a acontecer e vai acontecer ainda. E este hino diz-nos que é de provação a nossa vida aqui. Também atinge os crentes, não é só os incrédulos que passam por provações. O crente também passa. Mas o resto do hino diz-nos: vamos deixar um dia esta provação. É certo que vamos passar por muitas dificuldades ainda. E tudo aquilo que vai acontecendo é para nos provar, meus amados irmãos. É para que possamos cada vez estar mais perto dele. E este hino diz: é de provação a nossa vida aqui. Vamos-la deixar um dia. Alegria e gozo vamos ter ali, onde tudo é muito feliz. Vamos ver o Rei ali, aleluia. Sua santa paz fluir. Com Jesus no lar, seu rosto contemplar, grande gozo desfrutar. Será gozo, será alegria, mas enquanto não chegarmos a esse dia, é de provação. Continua a ser de provação, mas estamos certos que um dia vamos deixar esta provação para gozar as delícias que o nosso Senhor e Salvador tem preparado para aqueles que um dia lhe entregaram o seu coração. Então o 208 fala precisamente disso. É de provação a nossa vida aqui. Onde tu tem
todos os remidos, encontrar-se. Todos aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, um dia vão ser muito felizes junto do Pai. E ainda vamos cantar o 317. 317. Com Cristo ali. Podem sentar, por favor. Não sei se de anúncios há alguém que tenha algum anúncio para dizer. Eu quero recordar àqueles que penso que já todos têm conhecimento do nosso irmão Samuel, que está de novo no hospital, não é? Infelizmente, agora foi mais forte aquilo que lhe aconteceu. Só o Senhor pode libertar este nosso querido irmão e pode dar a cura que ele necessita. Os familiares precisam de consolo também, das nossas orações, que os possamos colocar no trono da graça do nosso Deus. O nosso irmão, que realmente ele possa ser consolado apesar da circunstância. Temos a certeza de que o Senhor está controlando todas as coisas. Por isso, não nos vamos esquecer do nosso querido irmão e de muitos outros que penso que o Pedro já colocou, ainda não colocou, mas há uma lista de vários irmãos que precisam também das nossas orações. Realmente, não nos possamos esquecer daqueles que necessitam. Penso que todos nós necessitamos, não é?
todos nós somos carenciados da graça do nosso Deus. E a graça abrange a todos, não somente a alguns. Por isso, estamos crentes que o Senhor vai cuidar de nós. Ele está atento àquilo que nós necessitamos. E em seguida nós vamos ouvir uma participação, mas antes dessa participação vou aqui desenfreitar isto. Para a nossa querida Ana Flávia não ter o contacto de vírus, eu deixei aqui, eu vou ver se os mato. Vou compartilhar com os irmãos um louvor que eu gosto muito, chama Liberta-me de Mim. O nome da autora é Luma Machado Eupídio. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, à qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer a sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Muitas vezes ainda queremos insistir que nós, como criaturas, conhecemos mais a nós mesmos do que o nosso Criador. Tomamos decisões, fazemos escolhas erradas e no final falhamos. Nada disso aconteceria se nos submetêssemos sempre ao único que não falha e nem nunca falhará. Crucificar o nosso eu é uma atitude que deve ser tomada todos os dias ao acordarmos. Não é um ato fácil, mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. Crescemos quando nos diminuímos, subimos quando descemos, somos exaltados quando nos humilhamos e nascemos para Deus quando morremos para o mundo. Liberta-se e deixe Deus morar em você. Em Romanos 7 diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nesse caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo a fazer. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Obrigada.
O Flávio já me tirou o trabalho de desinfetar. Obrigado. Obrigado também por aquilo que ouvimos, através da nossa querida irmã, que realmente possamos estar naquela disposição de louvar o nosso Deus sempre que possível, porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Digníssimo de o receber. E antes de ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos entoar um cântico. Esse cântico é o 363. E enquanto cantamos este hino, vamos levantar as nossas ofertas na obra do Senhor. 3, 6, 3, de pé os que pudermos, vamos cantar este hino que nos diz: Cristo bendito, na cruz morrendo, manifestaste o teu sangue no mundo. Tu me salvaste, quero servir-te, quero chamar-te sempre, Senhor. Sim, eu sou teu. Cristo Jesus, vai-me guardar sempre na tua luz. Bom companheiro. Que companheiro tem sido para connosco até o dia de hoje? Este hino diz que não me deixa, um companheiro que não nos deixa. Isto quer dizer que está sempre próximo, sempre perto de nós. Por isso que realmente cada um de nós possa estar cada vez mais crente e confiante neste Deus supremo, deste Deus maravilhoso. E agora vamos ouvir então o que o Senhor Jesus Cristo, através do nosso querido irmão Joaquim, tem para nós esta manhã. Mas enquanto vou aqui de novo desinfetar isto,
para que o vírus não possa infectar o nosso irmão de maneira nenhuma queremos ser infectados. Saúde de todos os irmãos e irmãs, com a vida da paz do Senhor Jesus. E sem mais demoras, porque o que é importante é o que estamos aqui a tratar, a palavra do Senhor, eu queria que abríssemos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Santiago, capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, para lermos dois versículos, versículo 16 e versículo 18. O assunto que eu vou tratar esta manhã é um assunto que anda há anos a martelar no meu coração, martelar na minha cabeça, e a ser adiado, mas tudo tem um tempo. E vamos ver então, Tiago capítulo 1, versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Estes 3 versículos dariam para, por alguém capacitado e ungido, dar um estudo bíblico de horas. Parece tão simples que acabamos de ler, mas é tão profundo. E eu vou simplesmente fazer um pequeno comentário em cada leitura que vou fazer, que vão ser várias, porque o que interessa, como eu costumo dizer, não é aquilo que Joaquim Oliveira comenta, é aquilo que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus é importante, que eu digo não. Pode ser ou deixar de ser. O apóstolo Tiago está aqui falando aos crentes e ele começa, aqui no versículo 16, por dizer: não erreis, meus amados irmãos. Tiago diz isto porquê? Porque já naquele tempo havia erros. Já naquele tempo havia irmãos que erravam. Por desconhecimento, por falta de cuidado, por tantas coisas. Errava. E errava. E eu penso que ele está-se a referir, acima de tudo, porque ele fala imediatamente a seguir no assunto, nesta área. O que é que vem de Deus? O que é que não vem de Deus? Porque ele imediatamente a seguir ele diz: pede aos crentes que não errem, e depois diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva vem do alto. Não são algumas boas dádivas. São todas. Porque, infelizmente, há crentes que pensam que o mundo também tem alguma coisa interessante. Que o mundo também tem coisas boas. Que os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho também têm opiniões válidas. Mas tudo o que é bom para o quê? Porque é dos crentes que se está a tratar. Tiago não está a pregar aos incrédulos, está a pregar aos crentes, aos discípulos. Naquele tempo, ao longo dos séculos, e no dia esta manhã aqui connosco. Ele está a falar para nós, não é para os que estão fora. Toda a boa dádiva
bem do obra, toda. E eu estava a pensar nestes versículos e estava a ver aqui uma situação, e se Tiago tivesse parado, posto um ponto final neste versículo, quando ele diz descendo do Pai das Luzes, a mensagem estava passada. O ensino que ele quer transmitir estava dado. Mas Tiago foi inspirado para escrever mais alguma coisa intimamente ligado com este conselho, com este ensino que ele está a dar acerca deste assunto. E ele acrescenta, em quem não há variação, mudança, nem sombra de variação. É muito fácil, irmãos, nós dizermos, porque eu já o disse, sei lá quantas vezes, e já ouvi, sei lá quantas vezes, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas em certas situações, infelizmente na minha vida, em muitas situações, eu não provei isso, eu não desfrutei disso, eu não vivi isso, porque me esqueci que aquilo que Ele diz na Sua palavra é para hoje, e não é para aquele tempo, não é para o tempo da Igreja Média, nem é para o tempo da Reforma, é para hoje, é para nós aquilo que o Senhor diz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mais à frente falaremos mais alguma coisa acerca disto. O versículo 18, segundo a sua vontade, porque Ele quis, não é por mais nada, não é pelos nossos merecimentos, nem coisas semelhantes. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele quis gerar-nos pela palavra da verdade. O que é que Tiago quer dizer com isto? Que o que ele diz é verdade. O que ele faz é verdade. Não é meia verdade. Não é verdade às vezes e meia verdade outras vezes. É que ele quis gerar-nos pela palavra da verdade. Não é de uma verdade. É da verdade. Portanto, há uma finalidade, há um alvo a atingir, para que fôssemos como primícias das suas Escrituras, como coisa primeira, como coisa principal, como sua obra-prima. Ele gerou-nos pela palavra da verdade para sermos uma coisa peculiar para Ele. E o assunto que eu quero continuar a desenvolver está subejamente profetizado, demonstrado, explicado até no Velho Testamento. Mas eu não vou falar hoje nada acerca do Velho Testamento. Não vou falar acerca da dispensação da lei, mas única e exclusivamente o que está escrito na dispensação da graça. Portanto, significa isto que hoje vamos ler várias passagens do Novo Testamento para que a palavra de Deus fale connosco acerca deste assunto. E poderíamos ler já Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Diz assim o apóstolo Paulo aos Romanos: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Está em absoluta consonância, em absoluta concordância com aquilo que o Espírito Santo inspirou Tiago a escrever, também inspirou Paulo a escrever, embora a outros irmãos, mais especificamente. Porque os dons, as dádivas e a vocação, o exercício desses dons, a utilização desses dons, o uso desses dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isto é, são sem sombra de dúvida, são sem serem modificados, são sem serem aperfeiçoados ou desaperfeiçoados, sem serem atualizados. Deus, quando dá alguma coisa, dá sem arrependimento. Os irmãos estão a entender. Eu não sei se sou capaz de me exprimir de modo que os irmãos entendam o meu raciocínio, mas espero que por aqui e por ali os irmãos consigam apanhar, apesar da minha dificuldade de expressão, apanhar qual é o assunto, qual é o raciocínio que eu
tenho acerca disto? Qual é a convicção que eu tenho acerca disto? A revelação que eu tenho acerca disto? São sem arrependimento. E eu já ouvi, infelizmente, alguém dizer que os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, a atuação de Deus não é para os nossos dias. E acrescentou, essa pessoa acrescentou, e a história prova isso. Eu fiquei cheio de pena. Porque, afinal de contas, eu considero que não tem razão nenhuma. Porque a falta de zelo em buscar, a falta de consagração, a falta de dedicação, a falta de interesse por julgar desnecessário a intervenção de Deus nas nossas vidas particulares e na Igreja, consequentemente, a recusa em assumir responsabilidades como filhos e servos de Deus, isso não invalida de modo nenhum aquilo que a palavra de Deus diz. E eu não preciso da razão dessa pessoa, preciso da razão da palavra de Deus. Enfim, em suma, a negligência em buscar a santificação para que Deus opere na minha vida, na tua vida e simultaneamente, por consequência, na vida da Igreja, não é dependente da minha opinião, está mais dependente daquilo que eu faço para isso ser ou não ser realidade, para isso ser ou não ser verdade. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Cadê? No versículo 11, sim, exatamente. Desculpe, que a minha gravação, mas o meu computador está bem. E ele mesmo, ele quem? De quem é que se está a tratar? Do Senhor da Igreja, do dono da Igreja, do fundador da Igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, é varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele mesmo deu. Não foram os apóstolos que deram, não foram os líderes da Igreja que deram, não foi a Igreja que deu a si própria. Não foi a tradição da Igreja, não foi se fosse o que fosse. Foi Deus, Ele mesmo, o Senhor da Igreja, Ele deu. E os seus dons são bons. E os seus dons são sem arrependimento. Não esqueçamos isto. E Ele deu para quê? Não é dizer que deu e já está dito. Paulo explica, aperfeiçoa. Vamos lá, se é possível aperfeiçoar o que está no versículo 11. Ele deu porquê? Porque a Igreja precisa. Precisa para quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para haver ministério da Igreja. Não é na Igreja, é ministério da Igreja. Para a edificação do corpo de Cristo. Foi por isso que Ele deu uns para isto, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Cada um com o seu dom, cada um com a sua dádiva, cada um com aquilo que tem que administrar, tem que usar, tem que utilizar para o bem da Igreja. Até que todos cheguem à imagem, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não foi para o tempo do apóstolo Paulo que ele escreveu isto aos Efésios.
Não foi. Foi até que todos lá chegamos. Quem é que está aqui que já chegou a este patamar? Eu não, infelizmente. Estou muito longe, muito aquém. Se não está aqui ninguém que ainda lá chegou a este patamar, este varão perfeito, à medida, estatura completa de Cristo, então, se a palavra de Deus tem que ser aceita porque é verdade, então vamos aceitar. Isto é para os nossos dias, é para nós. Não foi para aqueles dias, para os outros crentes, e nós não merecemos. Ou então merecemos demais, já estamos tão perfeitos que não precisamos. Não. Ele deu para esta função. E até que isto ele deu porque o Senhor da Igreja, o fundador da Igreja, ele sabe perfeitamente o que é preciso na Igreja. Ele é que a fundou, ele é que a criou, ele é que a instituiu, ele é que a instruiu. Ele sabe o que é preciso para a Igreja. Por isso ele deu. E deu porquê? Porque ele, além de saber o que a Igreja precisa, tem poder para dar à Igreja tudo o que ela precisa, se ela quiser. Mas se não quiser, duvido. E já vamos ver mais à frente porque é que eu digo isto. Porque é que eu tenho ousadia de fazer esta afirmação. Ele deu porque ele tem poder para dar e sabe que a Igreja precisa. Sabia naquele tempo, sabe hoje. A Igreja primitiva precisava. E quem sabe um pouquinho da história da Igreja primitiva há de concordar comigo. A Igreja precisava mesmo de dádivas de Deus, de dons de Deus, de poder de Deus na Igreja. Precisava do poder de Deus em cada crente para que a Igreja, através desses seus membros, fosse uma Igreja poderosa, com capacidade de resistência, com capacidade de pregação, com capacidade de evangelização, com capacidade de sofrer a morte por causa do Evangelho e do Senhor do Evangelho. A Igreja primitiva precisava. Ao longo dos séculos, a Igreja tem precisado e ninguém pode negar isto. E hoje? Não precisa, a Igreja de hoje não precisa. A Igreja de hoje não está necessitada. A Igreja hoje está muito necessitada. Tão necessitada que eu não tenho dificuldade em afirmar isto. Ou a Igreja tem esta capacidade de intervenção de Deus na sua vida, na vida dos seus membros, para que, através da intervenção de Deus na vida do A, do B e do C, o corpo seja abençoado, o corpo seja fortalecido, o corpo seja restabelecido, o corpo tenha capacidades. Ou isso acontece, ou então a Igreja não cumpre a sua função no mundo. Se tem a intervenção de Deus nos seus membros e por inerência na Igreja, se Deus tem intervenção na minha vida e na tua, e por conseguinte tem intervenção na nossa Igreja cumpre a sua missão no mundo, porque está equipada para isso. Porque está preparada com todos os dons de Deus para isso. Mas se é negligente e não busca, não pede, não acha necessário, não é diligente e não tem, não cumpre a sua missão no mundo. A Igreja necessita que cada um dos seus membros pense seriamente nisto. Nós não podemos viver aliados. Ouvimos já aqui a intervenção da nossa querida irmã Clara, a pessoa que escreveu aquele poema. Vocês não repararam? Livra-me de mim. Ajuda-me, faz em mim uma obra que esteja cheio de ti e não haja espaço para mais nada. Vocês não repararam? Eu reparei. Porque o crente com o seu espaço vazio, não estando ocupado por Deus, vai estar ocupado por outras coisas, de certeza absoluta. Vai estar ocupado por um antídoto, desculpem a expressão, do que é a necessidade do espaço ocupado por Deus. Ou estamos ocupados por Deus, ou estamos ocupados pelo pecado, que é a nossa gênese, que temos que lutar diariamente, continuamente contra ele, e é difícil de vencer. Então, se é difícil vencer, usamos armas
peguemos as armas que temos ao nosso dispor, ao nosso alcance, para podermos vencer a nossa carne, o nosso pecado, a nossa natureza. A Igreja cujos membros sentem necessidade imperiosa da atuação dos dons do Espírito Santo, os buscam com perseverança e cumpre a regra. Deus capacita e chama. E a Igreja reconhece o chamado e nomeia e consagra. Essa Igreja cresce no cumprimento da sua missão. As outras que não sigam este caminho, que não sigam esta regra, sejam grandes, sejam pequenas, tenham muita gente ou pouca gente, muito dinheiro ou pouco dinheiro, grandes templos ou cabanas, não interessa. As outras que não têm estas características só têm um caminho: é definharem e perderem o poder e não terem capacidade de adubar o mundo, nem de iluminar o mundo, apesar de termos a promessa de sermos sal e sermos luz. Romanos capítulo 12, voltamos a Romanos. Capítulo 12, e versículos 6 a 8. Paulo escreve: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, que use esse dom a exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Paulo não só fala destes dons, destas dádivas que Deus dá aos seus servos para enriquecer a Igreja e enriquecer a vida particular de cada um, como dá conselhos para o seu uso. Porque os dons de Deus não são para usar de qualquer maneira. Os dons de Deus não são para eu ser crente. Primeiro é porque tenho um dom de Deus que está exercido na Igreja, e o outro, meu irmão, que não tem dom nenhum, que não está capacitado com estas capacidades que Deus dá. É um crente de segunda ou de terceira. Não é para isso. Os dons, como já vimos e continuamos a ver, são para benefício dos membros em particular e da Igreja no seu conjunto, da Igreja na sua instituição, como instituição. E isto é o que Deus tem, é o que Deus preparou para Ele próprio dar através da Igreja, para a Igreja através dos membros da Igreja, dos seus filhos. Nós temos por hábito, não sei se é errado, se calhar está errado, dizermos quando, para justificarmos as nossas faltas, para justificarmos a nossa falta de consagração, para justificarmos a nossa falta de dedicação à obra de Deus, de espiritualidade para cumprir, para fazer. Os dias são maus, o diabo sabe que tem pouco tempo e está à solta. Está escrito que os últimos dias vão ser complicados, muito trabalhosos, vai esfriar o amor de muitos. É ou não é? É isto que nós estamos habituados a fazer. Mas o que é que nós fazemos além da lamúria? Não fazemos aquilo que devíamos fazer e tínhamos possibilidades de fazer. E Deus queria que nós fizéssemos. Não nos consagramos, não buscamos, não trabalhamos, não nos dedicamos, não pedimos e imploramos ao nosso Pai que tenhamos as armas, cada um de nós individualmente e a Igreja em seu conjunto, que tenhamos as armas para vencer essas dificuldades.
Porque as armas existem. Nós é que não as temos. Nós é que a gente negligenciamos. Nós é que não lhes damos o devido valor. Nós é que não tomamos parte com elas. Ou parte delas. E pior que isto, às vezes até as rejeitamos. Porque a nossa vida não está disposta a ser consagrada ao Senhor e dedicada ao Senhor ao ponto de podermos dizer ao Senhor: dá-me as tuas armas, essas armas que tu tens disponíveis, dá umas a mim, dá outras ao meu irmão, dá outras à minha irmã, para que a minha igreja seja forte, para que nós sejamos crentes fortes, para que nós possamos vencer o dia mau, do qual estamos cercados. Não fazemos isto. Lamuriamos, justificamos, com as realidades, com as consequências, com as contingências, mas esquecemos, temos armas para vencer isso. O Senhor dotou a Igreja e os seus filhos de armas para vencerem isso. Só que a nossa negligência, por vezes, não nos permite fazer alguma coisa. Em 1 Coríntios, voltamos a Coríntios, e eu estou a tentar ser rápido porque eu sei da minha dificuldade de cumprir horários e sei da minha dificuldade de me calar quando tenho um assunto à minha frente. Não tenho tempo para esmiuçar, como se costuma dizer, todas as situações. Mas em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons de Deus não vêm de outra forma. Só há uma forma para nós adquirirmos estas armas que Deus tem à nossa disposição para a fortaleza da nossa igreja. E há diversidade de ministérios. Cada um ministra aquilo que Deus quer que ministre. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é para vanglória. Não é para vaidade nem jactância. Nós devemos ser diligentes em buscar os dons de Deus que Ele tem à nossa disposição e são tão úteis, tão necessários. Mas é para o que for útil. Se eu não me preocupo, se eu busco a Deus que me dê um dom para eu viver, para eu ajudar, para eu trabalhar, para eu fazer alguma coisa em prol da igreja e em prol dos outros, aqui e lá fora, o meu foco de atenção e a minha intuição e o meu desejo não é que ele seja útil, esse meu trabalho na igreja seja útil para essas funções, bem posso pedir. E eu digo-vos uma coisa, irmãos, eu já conheci irmãos. Eu já conheci pessoalmente, já falei com irmãos, buscaram alguns dons. E pelo menos 2 conseguiram. Buscaram, pediram, jejuaram até, que eu sei, para que Deus os abençoasse. E Deus abençoou. Ficaram vaidosos pela desgraça. Não quero destino, nenhum deles. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é arbítrio nosso. Não é capacidade nossa de dizer assim: eu agora vou ser um grande pregador. Eu agora vou dar estudos bíblicos, vou ser ensinador da Bíblia. Não. Eu agora vou orar pelos enfermos para eles sararem. Eu agora vou ter capacidade na igreja
a discernir quem é dos espíritos, quem é o bom espírito, quem está com o bom espírito, quem está com o mau espírito, quem é salvo verdadeiramente, realmente, quem anda com o espírito enganado, com o espírito enganador, ou espírito de confusão. Isto é tão útil na igreja, irmão, nos dias de hoje. Mas eu não posso dizer assim, eu agora quero isto para mim. Eu gosto deste dom, do dom pregador, porque isso dá um certo estatuto, não é? Portanto, eu vou pedir a Deus que tem que me dar o dom pregador. Mas eu tenho que estar nas mãos de Deus, tenho que pedir as suas ferramentas para trabalhar na sua obra, para a bênção minha e dos outros. Mas com esta disponibilidade, Senhor, é para o que Tu quiseres. Para o dom que dá nas vistas e para o dom que ninguém percebe. Se eu não tenho esta disponibilidade, eu não estou neste espírito. Não estou de acordo com este espírito. Não estou a depender deste espírito que dá os dons. E eu reparto a cada um conforme quer. Que o Senhor me ajude, e eu falo por mim, que ponha em prática esta convicção. Todo o céu. Eu às vezes tenho medo de afirmar coisas ousadas, mas penso que, à luz da palavra de Deus, não tenho receio de contestação. Todo o céu que tenta fazer qualquer espécie de serviço na obra de Deus e não o quer fazer, não busca fazer, não deseja fazer esse trabalho, debaixo da unção e da direção do Espírito Santo, pode trabalhar muito, mas não faz nada. E corre o risco até de prejudicar. Em vez de fazer, de estragar. E porquê é que eu afirmo isto sem muito medo de afirmar? Porque o meu dia-a-dia, na igreja, prova-me que, por causa de não haver esta dependência da vontade de Deus, da intervenção de Deus, da direção de Deus, quando queremos fazer alguma coisa nova de Deus, é por isso que se fazem tantos erros de comportamento na igreja, prejudicam tanto membros individualmente e a igreja no seu conjunto. E ninguém vai dizer que não há erros na igreja, que não se praticam erros de comportamento na igreja hoje. Ninguém vai ter coragem para nos dizer isso. Claro que há igrejas das quais, como estamos a falar, que não têm este interesse, não têm não sentem esta necessidade de buscar estas armas da parte de Deus para as suas vidas, para o seu trabalho, para o desempenho das suas funções que Deus quer que eles tenham na igreja. Em contraponto, em contrapartida, há outros que eu também conheço pessoalmente. Há igrejas onde se levanta um líder, e hoje é uma moda tremenda nas igrejas, de todos os tipos e feitios, terem um líder, um presidente. Eu conheço alguns, falo com alguns pessoalmente, são os líderes. E sabe o que é que esses líderes pregam nessas igrejas, ensinam essas igrejas e levam essas igrejas a aceitar? É que o líder tenha a inspiração. Deus dá ao líder a visão. A unção é do líder. A revelação é para o líder. E o líder tem os dons todos, e o líder faz tudo, e o líder se diz como é, como não é, edita e está, e os outros todos, os membros, nem que seja uma igreja que eu conheço alguns com muitas centenas de membros, o líder disse, Deus falou. Então, com os católicos antigamente, no tempo em que a missa era dada em latim, no fim, quando ninguém entendia nada, o padre dizia a sua própria vontade, e o povo, o padre disse, Deus falou. Mas há igrejas evangélicas com este comportamento. E este comportamento está errado. Este comportamento não é bíblico, é antibíblico. Este comportamento não está certo. E muitas vezes, infelizmente, este comportamento é usado com fins inconfessáveis. E os irmãos, muitos irmãos, sabem disto, sabem do que eu estou a falar. 1 Coríntios 12, 28 a 31, estamos no mesmo capítulo,
28 a 31. E a uns Deus pôs na igreja. Mais uma vez, Deus pôs. Não é ninguém mais senão eu. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, dons de socorro, governos, habilidade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Com certeza que não. Cada pergunta que Paulo aqui faz já tem a resposta dada. Os irmãos entendem, tal qual como eu. Agora Paulo termina este relatório. Portanto, por esta razão, procurai com zelo os melhores dons. Procurai. Com zelo, não é procurar de qualquer maneira. Calhar calhou-se, não calhar calhou-se, deve, se não deve, não deu. É procurar com zelo, é procurar e estar disposto a pagar o preço do recebimento. Procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E começa o capítulo 13, onde Paulo faz o hino ao amor. Faz um ensino extraordinário, completo, detalhado, acerca do amor. Eu já ouvi alguém dizer que quando Paulo diz que mostra um caminho mais excelente, quer dizer que para trás já não interessa. A igreja que tem este dom do amor supera tudo, tem tudo o que é preciso, não precisa de mais nada. Já ouvi isto. Mas isto não é verdade. Porque se Paulo diz que ele mostra um caminho ainda mais excelente, é porque a excelência está naquilo que ele tem dito para trás. Temos estado a considerar no que está escrito para trás. Se há um caminho mais excelente, é porque o antes tem excelência também. Senão Paulo dizia simplesmente, vou-vos mostrar um caminho excelente. Mas não, um caminho ainda mais excelente. Porque o caminho que se tem feito até aqui tem excelência. E quem deu este rol, quem fez esta lista, foi o mesmo Paulo. E foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo. Mas nos nossos dias, há muitos crentes que querem fazer a sua seleção, a sua escolha, a sua conveniência, porem a sua fé onde acham que está muito bem e não quererem naquilo que acham que não está bem. Façam esta seleção. Mas a verdade é que foi Deus que deu. E Paulo mencionou todos no mesmo texto e no mesmo contexto. Mas eu não tenho dúvida. Estava a pensar se devia dizer isto. Mas eu estou convicto que Deus só dá estes dons às células da sua igreja que os querem. Porque os que acham que não é necessário, os que acham que vivem sem eles, os que acham que não têm valor para os dias de hoje, os que acham que hoje estas coisas podem ser substituídas por outras coisas importantes e muito válidas e muito lógicas. Não tem. Não tem. Sabe porquê? Porque eu acho que Deus não dá os seus dons, as suas pérolas. Deus não dá as suas pérolas. E a Bíblia fala acerca de dar as pérolas aos porcos. Os irmãos conhecem, Jesus escreveu sobre isso. Não deiteis as vossas pérolas aos porcos. Deus não dá as suas pérolas a quem não as deseja, a quem não sente necessidade delas, a quem acha que não são essenciais, a quem acha que são substituíveis por outras coisas. Hoje em dia, tecnologia, ciência, cultura, conhecimento, enfim.
Deus a esses não dá. Deus a esses não dá. Capítulo 13. O capítulo 13 traça deste caminho da excelência, como eu já disse. É um hino ao amor. É uma explicação fantástica acerca do amor. Tem conselhos fantásticos acerca do amor. E há irmãos que ficam por aqui e ficam muito contentes. Mas não se percebe. Ficam muito contentes quando a igreja tem amor, quando se fala muito de amor na igreja. Está tudo bem. A igreja tem amor, não precisa de mais nada. A igreja pratica o amor, não precisa de praticar mais nada. Mas não têm cuidado de analisar. E de facto o amor pratica-se ou fala-se. E de facto há caridade em prática. Ou fala-se da caridade. E gosta-se muito da caridade, e gosta-se muito do capítulo 13, e até temos toda a fé nele. Não é? Porque o amor de que o Paulo fala aqui, não é aquele amor que eu uso. Não é aquele amor que eu uso na igreja, para os meus irmãos, as minhas irmãs, não é o amor que eu uso lá fora, não é o amor que eu uso em casa. O amor que Paulo fala aqui, neste capítulo, em todo este capítulo 13, é nem mais nem menos que o amor posto em prática quando necessário e onde for necessário, para quem for necessário, sem esperar nada em troca. É o conceito de caridade. É a definição de caridade. É o amor posto em prática quando necessário, seja a quem for, sem esperar não obrigado. E quem é que pratica isto? Eu não. Oxalá eu fosse o único nesta sala. Fosse eu, desculpe a expressão, a ovelha vergonhosa, que não pratico este amor. Mas infelizmente, eu acho que há uma grande falta de prática deste amor na igreja. Lá fora então nem se fala. Lá fora então, depois de irmos àquela porta para fora, este capítulo 13 é fácil de esquecer. Muito fácil de esquecer. E eu pergunto, como é que se consegue adquirir este amor do capítulo 13? Como é que se consegue adquirir a vivência e a prática da caridade? Será que há alguma hipótese de eu lá chegar, de eu atingir este patamar, de eu amar desta forma, de eu manifestar o amor de Deus desta forma na minha vida, que não seja exatamente através do uso da prática, da função e da operação dos outros dons que estão para trás, que acabamos de ter estado a mencionar? Se algum irmão tem outro caminho para lá chegar, acha que chega lá de outra maneira? Eu acho que não. Chegar à excelência da caridade sem a ajuda, sem a intervenção, sem a unção, sem a direção, sem o apoio, sem o poder das outras armas que Deus pôs, dos outros dons que Deus pôs ao serviço dos crentes e da igreja, eu acho que não é possível. Eu acho que não é possível. Em Marcos, em Mateus e em Lucas, temos o ensino de Jesus acerca de não se deita vinho novo em outros velhos, para não se estragarem as duas coisas. Os irmãos lembram-se dessas passagens. Não vamos ler, temos tempo, os irmãos conhecem a Bíblia, como eu pelo menos. Não se deita vinho novo em outros velhos, disse Jesus. O que quer dizer para termos vinho novo, para termos renovação, para termos crescimento, para termos estas armas, estes dons ao nosso serviço, ao nosso dispor na igreja, atuando, trabalhando, fazendo aquilo que nós, individualmente e sem ele, não podemos fazer, embora a gente queira. Sem isso, se nós não temos outros novos, o que significa, claro, não são os outros, é as nossas vidas, é disso que Jesus estava a falar. Se nós não temos vidas novas, se nós não temos vidas limpas, se nós não temos vidas renovadas, se nós não temos vidas capacitadas, o Senhor Jesus disse que não se põe vinho novo em outros velhos. Temos que reformular, temos que renovar, temos que
lutar e pedir ao Senhor, mas também temos que lutar, eu não me enganei, temos que lutar, pedir ao Senhor que nos ajude a adquirirmos odres novos para podermos pôr o vinho novo. Lucas capítulo 11, parece um pouquinho mais breves, Lucas capítulo 11. Eu tenho que correr aqui da minha casa, porque eu antes não precisava tanta calma, mas agora. E a misericórdia de Deus ainda fala, já estive sem falar. E a graça e a misericórdia de Deus ainda fala. É a razão por que estou aqui, já estive sem falar. E portanto tenho dificuldades. Lucas 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Jesus está aqui a falar acerca do pedir e receber, e pedir-se o quê e receber-se o quê. Os irmãos conhecem esta passagem. E Jesus exemplifica muito bem, como sempre, este ensino que ele está a transmitir. Depois de ensinar os crentes a orar, ele está a transmitir este ensino. Pedir, dar-se-vos-á, mas pedir assim, pedir desta maneira, pedir aquela. E ele, no versículo 13, Jesus acaba o seu discurso deste ensino com este versículo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se nós somos maus e queremos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é tão bom, a quem nós, com tanta propriedade e tão inferiormente chamamos um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo, e aqui faço um parênteses, aos crentes em geral, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma diferença, sem inerentemente para todos, consequentemente para todos, e literalmente para todos. Foi isso que Jesus disse, não é aquilo que o irmão Oliveira diz, foi isso que Jesus disse. Os meus filhos, os meus reunidos, os crentes em mim, me confessam diante de Deus e do Pai e dos homens, têm todos esta plenitude do Espírito Santo, têm todos estes dons que são necessários, têm todas estas armas para viverem numa vida superior. E àqueles que lhe pedirem, se Jesus se enganou, tenham paciência. Eu, quando li isto, eu estava a pensar, quando estava a estudar este assunto, estava a pensar. Eu lembro-me, quando eu era um adolescente e um jovem, de ouvir a generalidade, a grande maioria dos crentes desta igreja, em oração, pedirem o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Ninguém pode negar porque eu ouvi. Eu lembro-me. E não foi aqui ou lá ali, foi nesta igreja onde eu nasci. Eu ouvi muitas centenas de vezes, para não dizer milhares, em várias congregações, em várias alturas, muitos crentes, muitos, pedirem a Deus que lhe desse poder do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, poder, a ajuda do Espírito Santo, que os guiasse, que os iluminasse, que os orientasse, desse coragem para seguir o seu caminho. Desculpa, irmão, mas eu hoje não ouço isto na igreja. Não ouço ninguém. E eu também não. O problema está aqui. É que eu não estou a ralhar com os irmãos. Estou a ralhar comigo. Se isto for a ralhar, é comigo. Eu também não. Os irmãos uma vez ouviram aqui na igreja, quando eu oro, pedir o poder do Espírito Santo ao Pai. Nunca me ouviram, pois não?
Pois eu estou tão faltoso como vocês e como os outros que não querem. Quanto mais dará o Pai Celestial este poder que nós precisamos para vivermos os tais dias maus em que vivemos e que foi sempre preciso àqueles que o pediram. Eu estava a pensar, quando estava a fazer, a folhear a Bíblia e orar e a meditar sobre estas coisas nas minhas insónias, que são todas as noites, muitas horas sem dormir, eu estava a pensar sobre isto, estava a meditar, estava a refletir e a lembrar-me de versículos, eu estava a pensar tanta coisa que eu não tenho capacidade, umas não têm capacidade para desenvolver, outras não tenho tempo para desenvolver, e assim sucessivamente. Mas eu estava a pensar, eu lembrei-me, e foi numa dessas noites de insónia, eu lembrei-me de Deus, o meu Deus, o tal meu Pai Celestial, tem um rio, um manancial, um nascente inesgotável, que está narrado nas Escrituras no Velho e no Novo Testamento. Está descrito no Novo e no Velho Testamento como é que ele é e qual é a sua função. Tem um rio para o seu povo, no seu conjunto. Tem um rio para os seus filhos individualmente. Um rio, um manancial. Miserável. Miserável homem que eu sou, que ao longo da minha vida, sabendo eu que há este rio, eu tenho-me contentado com os espinhos por meio. Deus tem-me dado, eu pela sua misericórdia tem-me dado uns pinhos, eu fico todo contente com os pinhos simples. Quando eu tenho uma manancial para mim, eu não tenho aproveitado. Meus irmãos, não sigam o meu exemplo. Pelo menos os mais novos, não sigam o meu exemplo. Não é aconselhável. Não aconselho a ninguém. Enquanto tens poder, enquanto tens vida, enquanto tens saúde, enquanto tens condições físicas, intelectuais e espirituais, busca de Deus as bênçãos que Ele tem nesse rio. E não te contentes com gotas. Perante isto, eu penso que já esgotei o tempo, daqui não consigo ver as horas, já esgotei há muito tempo. Os irmãos perdoem, porque eu estava a dizer ao nosso irmão José que eu tenho mania de falar muito. É um mal que eu conheço, mas pronto. Desculpa lá, eu vou dizer como o povo diz, eu não fiz, achei feito. Portanto, eu sou assim. Mas eu estava a pensar em fazer uma coisa que eu nunca fiz. Ter a ousadia de fazer uma coisa que eu nunca fiz. Mas vamos fazer, porque ainda temos um minutinho para isso. Os irmãos viram aquele poemazinho pequeno, tão simples, tão singelo, que está no boletim informativo, o último boletim informativo que foi distribuído à igreja, aos crentes. Os irmãos leram aquele que está debaixo daquele artigo da irmã, que ela se chama Clarice, aquele poemazinho que começa com aquela exclamação: faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Está lá no nosso boletim informativo, os irmãos não se lembram? Lembram, com certeza. Esse poema foi musicado e eu conheço a música. Não sei quantos irmãos nesta sala conhecerão, mas eu não sou cantor. Não tenho capacidade para cantar, nem tenho voz para cantar, as minhas próprias vocais são uma desgraça. Mas eu gostava que nós cantássemos, se não conseguimos cantar com a garganta, cantemos com o coração este corinho, que diz assim: faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Faz-me chegar, faz-me viver, faz-me viver. Faz-me beber no
no teu rio, Senhor, faz-me beber no teu rio, Senhor, faz-me beber no teu rio, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver no teu rio, Senhor, faz-me viver no teu rio, Senhor, faz-me viver no teu rio, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Assim seja. Penso que não temos palavras que possam discernir aquilo que acabamos de ouvir da parte do Senhor, através do nosso irmão, e penso que agora para pedir ao irmão para nos despedir em oração, mas eu, quando o nosso irmão estava cantando, eu pensei, afinal, isto é uma oração, grande oração. E vamos terminar o nosso culto com este consentimento de que realmente o nosso Deus quer trabalhar em cada coração das nossas vidas. E que o nosso desejo seja, de facto, que Ele possa fazer em nós, não aquilo que nós queremos que sejamos, mas aquilo que Ele quer que nós sejamos melhor. E vamos terminar esse culto agradecendo ao Senhor aquilo que já ouvimos, e este cântico não substitui uma oração, mas foi uma oração. Obrigado, irmão Kim, foi maravilhoso. Que o nosso Deus nos dê a graça de podermos estar mais confiantes e certos de que o Senhor continua a ser o nosso Deus, o nosso companheiro, o nosso guia, quer em dias tristes, quer em dias alegres. Ele sempre está com cada um de nós. A todos desejamos um dia feliz, que o Senhor nos possa abençoar, e vamos ficar de pé e vamos terminar compartilhando-nos com os outros, cumprimentando uns aos outros, agora que o nosso culto termina. Obrigado a todos.